Não falta às vezes aos cientistas um bocadinho esta lógica de negócio? Mesmo a nível dos ensaios clínicos, 90% falha. Não conseguires fazer isso com hospitais privados também. O capital privado tem sempre que entrar. Quem é que levantou os primeiros 2 milhões de euros? Depois de termos feito 300 mil testes, faturámos 11 milhões de euros. Ao trazer-se valor para a sociedade recompensa-te? Isso é um drama. Continua a acontecer? Continua a acontecer. Está pior? Mas também temos de ter algum cuidado que comer brócolos não trata o cancro também. A ciência comunica muito mal. O SNS tem que ser protegido. Estamos a caminhar num bom sentido para a ciência? Eu acho que nós, enquanto país, isso tem que haver uma reflexão. Essa é a grande questão. A indústria farmacêutica toda está à espera que Portugal se organize. Há quanto tempo? Olha, Fausto, nos últimos anos temos assistido a uma evolução tecnológica brutal. Cada vez mais se fala de tecnologia ou inteligência artificial, blockchain, cloud, uma data de outras coisas. E parece que a ciência caiu um bocado para segundo plano, não é? Os cientistas são vistos como a malta que trabalha lá nos laboratórios, nas universidades, e a malta que está a construir tecnologia é que está a construir empresas e startups, etc. Também tens esta sensação? Ou isto é... Eu acho que sim. Infelizmente sim, porque eu acho que nós, enquanto sociedade, gostamos sempre do imediato e esquecemos um bocadinho das raízes. E a ciência, se nós falarmos de ciência e inovação, a ciência são as raízes e está sempre a montante da inovação. Se não houver boa ciência e uma ciência capaz e pessoas a pensarem nos temas que são os temas que vão ter aplicação no futuro, estaremos sempre no imediatismo. E eu acho que nós vivemos numa sociedade muito imediatista, por um lado, e por outro lado, acho que as organizações de ciência também têm a sua responsabilidade, porque eu acho que nós que estamos a fazer e trabalhar todos os dias para que isto aconteça, se calhar também temos que divulgar melhor. Uhum. Mas esta ligação entre a ciência e a tecnologia está ali num campo complicado de definir, não é? Tipo, os novos avanços que nós tivemos, por exemplo, na inteligência artificial, Uhum. isso é ciência? Ou Eu isso acho é que sim. engenharia? Eu acho que é ciência que depois tem as suas aplicações nas várias áreas, quer na área da engenharia, quer nas áreas da astrofísica, quer na área das ciências mais computacionais, quer na biomedicina. E, portanto, a ciência tem que estar na base da produção de conhecimento. É a fórmula mais eficaz da que nós temos neste momento, até se descobrir outra, naturalmente. E há muitas teorias que tentam descobrir outras fórmulas. Acima de tudo, é a fórmula que nos ajuda a pensar e a testar as hipóteses. E o modelo de testar hipóteses Está a falar do método científico, do método né? científico, correto. É um modelo que o que permite as sociedades avançarem cientificamente, como permite, a meu ver, as sociedades avançarem democraticamente. Ou seja, é um modelo que testa e que tenta rebater ao máximo hum, as ideias. Ou seja, nós temos uma primeira ideia e depois andamos a tentar matar a ideia. Se a ideia resistir, no fundo é um processo um bocadinho darwiniano. Aliás, foi Descartes que chamaram-me a atenção, que o método científico vem de Descartes, não vem de Darwin, mas é um bocadinho o processo darwiniano, ou seja, só a mais forte é que resiste. E, no fundo, este método científico passa por este crivo, testa, e o mais forte fica. E depois, com as ideias mais fortes, nascem as aplicações, nasce a tecnologia e nasce toda a inovação. Mas em que medida é que tu achas que este relegar da ciência para segundo plano, pelo menos do ponto de vista mediático e público, não tem muito a ver com uma ideia de que a ciência está muito longe da vida real, está muito longe da vida empresarial, Uhum. das próprias startups, da própria tecnologia? Porque está um bocadinho, né? É o que tu estavas a dizer, Fausto. A ciência demora mais tempo. A ciência demora, mas esse é um bom ponto, porque eu acho que nós Mas o também... demorar não significa nada. Tens Não, um não quer momento. dizer, exato. Sim. Porque eu acho que nós coletivamente temos alguma responsabilidade. Eu não gosto de nós estarmos constantemente numa postura de apontar. Há questões concretas que são decisões políticas que nós avaliamos como certas e erradas e temos formas de as avaliar. Mas também há outras questões, ao nível das organizações e ao nível das estruturas, que nós temos de ter capacidade para olhar para dentro e temos de ter capacidade de perceber se podemos fazer mais com o que temos. E eu acho que a resposta é sim às duas. Eu acho que nós devíamos investir mais, acho que devíamos ter um projeto científico muito mais forte para que as pessoas se sentissem muito mais próximas da ciência e que percebessem a aplicação real da ciência no desenvolvimento do país. E do outro lado, do lado do receptor, também tem que haver formas de nós criarmos modelos muito mais ágeis para que consigamos transpor uma série de barreiras que são barreiras eminentemente burocráticas de uma forma muito mais rápida para que a percepção também melhore sobre a atividade científica. Portanto, eu diria que as questões são questões, sempre é um tango. E eu acho que nós, neste momento em Portugal,
E temos um ministério que neste momento, olha, peço desculpa, que neste momento eu acho que se está a esforçar para perceber que tem que haver maior execução, porque os números assim dizem, quer da agência financiadora da FCT e quer dos outros organismos e, acima de tudo, uma maior desburocratização, porque há investimento, neste caso até há um novo Ministério da Simplificação Administrativa, que eu espero que tenha sorte, honestamente. Que tenha sucesso. Mas estamos longe ainda, quer dizer, nós investimos em percentagem do PIB, investimos 1,73, estamos longe da média europeia, que é 2,2, e muito longe do ideal, que é 3, mas 1,73% do PIB, do PIB que nós investimos em em ciência ciência. e que é realmente utilizado em ciência? Ou há uma parte que nem sequer chega a ser. E vais ter que ver o que é a definição de ciência. Exato. Porque se tiveres, E ainda aqui tiveres é, a pagar pessoas nas universidades, porque não é, tens outra forma de lhes pagar, a não ser com bolsas científicas, exato. não é ciência. O universo de investigação e desenvolvimento é sempre complicado percebermos o que é este número. Quer dizer, é o esforço que quer os privados, quer os públicos investem nas estruturas que fazem ciência, nos recursos humanos que fazem ciência, na tecnologia que está por trás dos processos de I&D, nas empresas com tecido produtivo e tecnológico. Portanto, é um conjunto grande de organismos que contam para o rácio da percentagem sobre o PIB. Na verdade, um rácio é um rácio, é a forma de nós conseguirmos nos comparar com outros países e de haver aqui algum nível de simplificação de conhecimento. É uma boa questão essa, o que é que está no número. Por acaso é uma excelente questão. Nós próprios também não temos ainda, nós gostamos de dissecar melhor os números da OCDE, mas às vezes não temos facilidade em dissecar este É número. porque às vezes quando há objetivos Yeah, de números, yeah. mete-se dentro dos números Mete-se dentro muita do coisa, saco. não é? E É como confunde-se agora coisas, a certo? história da defesa, não é? Portanto, Exato. como é preciso atingir um determinado número, então entra para lá uma data de coisas que não tem nada a ver E com defesa, pelo concordo, menos diretamente. exatamente. Mas há aí outro aspecto que eu acho que é muito, muito importante e gostava de ouvir a tua opinião, que Uhum, a ciência comunica muito mal. uhum, Parece-me a mim que comunica mal. uhum, E nesta altura do campeonato, não é? Portanto, com uhum, toda a comunicação que nós temos, com todo o ruído também que existe do ponto de vista comunicacional, se não houver uma boa comunicação da parte da ciência, a competitividade que existe por talentos pode ser perdida pela ciência, ou seja, uhum, pode ser muito difícil de atrair bom talento para a ciência, porque não há boa ciência sem bom talento, não é? Porque a tecnologia é muito mais atrativa, porque uhum, a inteligência artificial é muito mais atrativa, ou seja, tu tens outras áreas que têm uma comunicação muito forte, têm muito uhum. mais impacto em termos públicos, que são muito mais imediatistas, não é? Também. Epá, e não tens a ciência a dar cartas neste baralho. É engraçado, porque eu acho que há a parte da comunicação e há a parte do salário. Ao lado. Há uma questão um bocadinho menos prosaica nisto tudo. Nós em Portugal, em qualquer organização nós devíamos pagar melhores salários. E na verdade, eu tenho esta área do GIM, e quem estiver a ouvir neste momento, quer dizer, ou podem estar satisfeitos porque eu estou a defender algo que coisa, ou podem estar insatisfeitos porque não conseguimos ainda pôr em prática todas as metodologias que temos. Mas o que é facto é que nós, enquanto instituição, em primeiro lugar, obviamente que falo da minha, mas em geral, a atratividade e as condições quer dizer, de remuneração não são as mais favoráveis. Ou seja, é muito mais fácil, não só a imediatez, ou seja, nós temos aqui numa competição complexa, porque não só é mais atrativo a questão da inteligência artificial e das aplicações que neste momento já existem sobre a ciência, como também há uma questão económica. É que, naturalmente, uma pessoa quer fazer investigação, mas quer fazer investigação em estruturas organizadas, e muitas vezes estas pessoas que escolhem fazer investigação naturalmente podiam estar na indústria farmacêutica ou noutros sítios, e aí é válido, porque aí é onde entra, concordo consigo, concordo Contigo. contigo, aí é onde entra a questão de nós tornarmos a coisa mais sexy, ou seja, tornarmos o caminho mais interessante. Pá, vai estar num percurso de descoberta, vai estar a fazer coisas que ninguém fez, vai estar no limiar, como nós chamamos, no limiar do desenvolvimento, mas este binómio tem que ser sempre complementado com estruturas muito eficientes que permitam dar uma vida confortável em 2 níveis aos cientistas. No primeiro lugar, financeiramente, porque as pessoas naturalmente querem fazer ciência, mas continuam a ter que pagar salários, e se nós vivemos em países com um nível de vida elevado, e infelizmente neste momento, especialmente em Lisboa, o nível de vida já está bastante elevado, e isso é complicado para nós atrairmos talentos. Isso é o primeiro. A segunda, temos de ter estruturas
com uma base de gestão forte também. Não Ou seja, desiludam, não é? que não desiludam e que consigam estar, que consigam competir ao nível internacional. Porque nós estamos aqui a competir por uma pool de talentos que tanto pode estar no GIM, como pode estar na Fundação Champalimau ou no I3S, ou pode estar no CRIC, no Pasteur, em todo o lado do mundo. Ou seja, nós estamos a competir por uma pool de nicho, porque a ciência a este nível mais mecanístico ou fundamental, é feita por um número muito reduzido de pessoas. E são, no fundo, essas pessoas são bons grupos, que têm bons grupos, que têm que ser bons líderes para atrair bons estudantes de doutoramento. E, portanto, nós temos que criar uma massa e um tecido forte, intelectual, interessante, mas não se esgota aí. Nós temos que ter organizações fortes, capazes, bem financiadas, bem organizadas, para que estas pessoas, quando cheguem, consigam fazer aquilo que sabem fazer melhor, que é pensar e estarem num ambiente, neste caso, de cientistas, porque há vários tipos de cientistas, mas a este nível, eles até gostam de um ambiente de certa reclusão. Ou seja, a ciência é para as pessoas, sim senhor, nós temos que divulgar o que é que eles andam a fazer, mas eles, enquanto padrão comportamental, e os cientistas a este nível gostam de estar entre pares, porque são os pares que os avaliam, e não são, na maior parte das vezes, é sempre uma avaliação entre pares, porque é este nível de conhecimento, é um conhecimento muito específico, e têm que estar juntos. E, E que portanto, têm E sempre tem, dúvidas. e tem é, que estar fechados no não, laboratório. não só têm dúvidas, como estão sempre a criticar uns aos outros. Sim, Ou sim. seja, é interessante nós assistimos a uma faculty meeting ou uma lab meeting. Nós às vezes, eu quando entrei, que eu venho de uma área, eu venho do setor empresarial, e estou desde 2017, entrei no GIM em 2017, quando ainda se chamava o GIM Lisboa, ainda se chamava Instituto de Medicina Molecular. Um, e a coisa que eu achava mais fascinante eram estas reuniões, em que aquilo lá dentro, estão constantemente a destruir as hipóteses, e estão a dizer, isto não vai ser, isto vai para este lado, isto não faz sentido. E depois há um diálogo muito franco, eles estão muito habituados a ser criticados. E cá está, e a minha CEO muitas vezes disse, Fausto, tu tens que perceber, pá, que se não fores devidamente criticado, tu também nunca evoluís. Ou seja, nós estamos muito habituados a ser criticados, e isto é uma forma de pensar que eu acho muito interessante. E sabe, eu acho que nós devíamos divulgar mais o interesse de uma organização científica por duas vias. Há a via da comunicação sobre o que é a ciência, e há outra via ainda, que se me permite, eu dou uma sugestão também, que é sobre o que é o impacto. Ou seja, o que é que nós, enquanto organização que tenta ter impacto, como é que se mede o impacto? E o impacto mede-se de várias formas, ok? Nós, em organizações de ciência a este nível, podemos ter impacto no processo de descoberta, mas podemos ter o impacto no desenvolvimento, por exemplo, como foi na Covid e aconteceu, é um caso que eu conheço bem, no desenvolvimento muito rápido, da adoção muito rápida de algo em que a ciência já está perto de ter uma resposta e que às vezes precisa só ter um empurrão para ser mais ativo. Ou seja, se nós estruturarmos a ciência numa perspectiva de missão, Queres dar um exemplo? quero. Por exemplo, a parte que nós demos quando aconteceu o Covid. Um, houve o lockdown, nós estávamos a viver, quer dizer, a pior experiência que podíamos ter vivido, não só a pior, mas, quer dizer, a única, esperemos que não aconteça. E, na verdade, havia uma escassez imediata, logo nos primeiros dias de março, houve uma escassez imediata de testes, porque vinham da Cryogen e da Roche, e, na verdade, Portugal estava sem testes. E o que é que aconteceu? E aqui posso dar o exemplo que aconteceu na organização onde eu trabalhava. Uma organização de ciência, em termos de PCR e RNA e amplificação, era aquilo que nos laboratórios faziam. Nos laboratórios de malária e de infecção, por exemplo, fazem PCRs todos os dias. E, portanto, o que aconteceu é, no lockdown, em vez de se ter a organização ter ido toda para casa, o que a minha CEO fez foi, vamos criar uma equipa de voluntários, e na altura criámos 150 voluntários, e criámos um laboratório manualmente para conseguir um protocolo que fizesse o teste de Covid feito em Portugal e que depois pudesse ser homologado pelo INSA. E isso foi feito em 15 dias. E foi feito muito rápido, e não foi feito com muito tempo, foi feito muito rápido. E depois o que aconteceu foi que esse protocolo depois foi partilhado com mais uma série de organizações e que nós conseguimos testar. Havia na altura a dificuldade, e era óbvio, porque nós não conseguiríamos estar a testar os médicos da Santa Maria todos com um teste que não tivesse passado pelos trâmites todos que era normal passar no setor comercial, mas o que é facto é que, em termos de sensibilidade científica, o teste que nós fizemos, porque era um teste muito mais, quer dizer, com os ingredientes muito mais apurados, porque isto no fundo é como uma receita de um bolo de chocolate, a receita estava aberta no CDC, e nós o que fizemos foi seguir a receita e não inventar a roda. Nós não inventámos a roda, seguimos a receita com os ingredientes feitos ali à mão e fizemos um teste. E o interessante disto depois é que
Na altura houve o ministro, na altura o senhor ministro da ciência, foi, quer dizer, o professor Manuel Leitor teve uma grande responsabilidade também nisto, foi uma grande força de apoio para nós conseguirmos também avançar com o tema, e foi uma altura muito interessante da nossa vida a este nível, especialmente ali no IMM. O que aconteceu depois foi que nós não tivemos o pico logo, nós, na verdade, abrandou, a Espanha e a Itália já estavam a sofrer e nós abrandámos um bocadinho e conseguimos acalmar a curva. O impacto veio mais tarde. E mais tarde, o que aconteceu foi que houve um investimento depois, nós rodeámos aqui de mecenas privados, e aqui entrou a Sociedade Francisco dos Santos, e é justo dizer isto publicamente, porque houve um financiamento grande de um grupo privado, da família Soares dos Santos na altura, e que disse, ok, então vamos, o que é que vocês necessitam para tornar, ou seja, uma vez que na altura a pandemia, quer dizer, a sociedade abre, os cientistas têm que ir fazer ciência, não podem estar a pipotar para fazer testes, têm que fazer o coisa, e portanto nós tínhamos de tornar o processo mais industrial. Então tivemos que equipar um laboratório e comprar equipamentos e investir €500 000 para criar um laboratório de testagem. E no final destes 1 ano e meio, 2 anos de testagem, em que testámos essencialmente com o Instituto, com o Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, testámos os lares de 5 distritos, 81 concelhos, a um preço na altura que era o valor de 32 euros, que era o valor que a Bélgica fazia para os testes PCR, e não os 120 euros que nós fazíamos aqui e os 90 euros que o SNS participava, portanto foi um valor muito elevado. E o que é facto é que nós, depois de termos feito 300 mil testes, faturámos 11 milhões de euros e fizemos um net profit direto, uma margem direta de 5 milhões de euros, que reinvestimos num outro projeto. Olha, Fábio, eu acho que esse exemplo é muito interessante, e isso leva-me aqui a outra questão, que é, na minha perspectiva, da forma como olho, também não sou grande especialista na área da ciência, mais na parte da tecnologia. Pois é, malta, são já 5 anos a cozinhar bitoques. Estou a virar muitos frangos. Virar muitos frangos, muitos bifes, e por isso chegou a altura de nós trazermos o primeiro parceiro para o Bitoque. Temos novas ideias, novos conteúdos que queremos fazer, e para isso precisamos dos melhores parceiros. Nada como uma boa conversa ser acompanhada com um excelente vinho. Com um excelente vinho. E neste caso, decidimos fazer uma parceria para o vinho oficial do Bitoque, o vinho Assobio, do Esporão, em tinto branco e rosé. E nós vamos fazer agora aqui um brinde a vocês que nos ouvem, aos nossos convidados e ao futuro do Bitoque e dos novos programas que temos na calha. Vamos a isso. Vamos a um Assobio. E assim, com este saborzinho na boca, podemos voltar ao nosso episódio. Ora, vamos a isso. Mas que existem dois tipos de cientistas. Portanto, quando estás a desenvolver ciência, tens essencialmente dois caminhos. Um dos caminhos é tu desenvolves ciência no sentido de produtizares aquilo e conseguires introduzir na sociedade algo que traz valor para a sociedade. É E ao introduzires algo, ciência aplicada, não é? ciência aplicada, em que tu, ao trazeres valor para a sociedade recompensa-te. Esse vosso caso dos testes é óbvio, né? Portanto, houve um investimento e depois ainda houve negócio. Portanto, vocês podiam agarrar já nesse dinheiro, reinvestir e continuar a dar o vosso serviço. E depois existem os cientistas que realmente querem se fechar num laboratório e fazer investigação para escrever papers e etc. Esta questão da falta de financiamento na ciência que se costuma falar não advém um bocado deste problema? Ou seja, não falta às vezes aos cientistas um bocadinho esta lógica de negócio? Ou seja, Eu tu acho que estás a dizer é que temos muito investimento em ciência fundamental, De investigação, né? exatamente, esse que há pouco investimento em ciência aplicada. esse exemplo não pode ser mais interessante e eu não posso estar mais em desacordo. Por isso é que Ok. esta, por isso é que Então esta resposta vai ser gira. Porquê? Porque nós fizemos quer dizer, não posso estar mais em desacordo, calma, eu também disse isto foi forte demais, vamos estar em Não, acordo eu também certamente em tenho coisa. desacordo, pode ter desacordo. Mas exatamente, mas é giro, vou tentar explicar porque é que eu estou em desacordo. Quando nós temos uma pandemia como a Covid, de repente temos uma vacina do RNA. E temos uma vacina que demorou cerca de menos de um ano, certo? A estar disponível para a população ser vacinada. E a vacina demorou menos de um ano, utilizando a tecnologia de RNA da Moderna e uma foi da Moderna, depois a AstraZeneca tinha os princípios mais fundamentais de imunologia, era outra tecnologia, e a Pfizer ainda era outra tecnologia. Mas toda a investigação que foi feita, que permitiu que a vacina do RNA tivesse este desenvolvimento tão rápido e que alimentou muitas teorias da conspiração, isso é outra conversa interessante, tinha começado há 15 anos atrás nos laboratórios de ciência fundamental. E quanto é que esses cientistas que há 15 anos atrás estiveram a trabalhar na tecnologia que permitiu Uhum, estas empresas farmacêuticas fazerem milhões uhum. a vender estas vacinas, quanto Uhum. é que estes cientistas receberam? Nada.
Não consigo precisar Com esse esta número. aplicação, não, mas Não consigo precisar esse número. O que eu acho aqui interessante, e só para coisa, obviamente que eu acho que há um ponto que é verdadeiro. Ou seja, nós nunca podemos, a meu ver, perder o olho na aplicação. Ou seja, porque é o que a sociedade espera de nós. Agora, o processo científico a este nível é um processo em que temos que criar uma floresta de conhecimento. Ou seja, nós temos muitos cientistas, por exemplo, a fazer coisas que nós achamos que são demasiado reclusivas, como por exemplo, perceber como é que o vírus da malária se expande na fase hepática daquela maneira, não é? Eu tenho cientistas no GIM, em que toda a vida deles foi a perceber isto. Ora, o conhecimento que é gerado ao nível dos papers que são publicados, quer na Nature, quer na Science, quer numa célula, à volta da componente mecanística da ciência, levam a que alguém, no circuito, no pipeline da ciência um pouco mais à frente, peguem tudo o que já foi a ser gerado na ciência fundamental e que a aplique. Imagina uma floresta, ou seja, esta analogia é boa. A ciência fundamental é a floresta e, na verdade, de repente, nós temos umas árvores que crescem mais do que outras. A árvore só cresce mais se houver uma floresta bem tratada. E, portanto, o equilíbrio entre ciência fundamental e ciência aplicada tem que sempre existir. Desinvestir na ciência fundamental não é o caminho, porque a inovação nasce na ciência fundamental e não na aplicada. Então, se calhar devia-se mudar aí de alguma forma os incentivos, porque a verdade é que quando aparece um produto em ciência aplicada, ele advém de um período longo de investigação, Muito longo. Uhum. só que as pessoas que estiverem envolvidas nesse período longo de investigação não beneficiam em nada quando a ciência for aplicada. Depende, depende se o processo de transferência de tecnologia for bem organizado. Posso dar um exemplo? Sim, mas se tu Uhum. publicas papers e eles são públicos, eu posso andar a Depende, ler claro. os papers todos Há dois e depois tipos. fazer a minha cena. É, porque há muitos papers que naturalmente não têm uma aplicação imediata e nós não podemos, quando estamos a ser financiados por dinheiro de contribuintes, na verdade não se pode. Há um equilíbrio entre o que se tem que dar de volta à sociedade e ao conhecimento e o que é que se tem que patentear, porque nem tudo o que se patenteia é útil. Também essa é outra falácia, ou seja, proteger tudo também só sim, queria. Não, mas Só não estou a queria defender patentes. sim, não é? eu sei, não é isso, mas proteger, ou seja, conhecimento proteger e conhecimento e publicações que depois tenham algum nível de aplicação. Este circuito é um circuito em que este equilíbrio tem que ser um equilíbrio bastante ténue, porque o objetivo de um cientista mais fundamental a este nível é publicar e publicar boa ciência. E é assim que eles são avaliados, ou seja, entre os pares, o que é que se anda a fazer sobre determinadas áreas. E depois, naturalmente, alguns papers Mas, vão para a mas frente quem e é que andam. avalia o que é boa ciência? É os outros cientistas. Os outros cientistas, os impact, que eles chamam os impact factors. Mas é uma dos bolha, valores. não é? É claro. Uhum. Mas E é não- uma bolha que é do género, epá, ok, eu vou-te dar um ok nesse paper porque tu vais receber esta bolsa e tu depois dá o ok no meu paper porque eu também preciso de receber a bolsa e nós avaliamos uns aos outros e andamos aqui a viver de bolsas. A questão é, Uhum. a nossa sociedade nos últimos anos tem evoluído brutalmente em termos de criação de valor, não é? Em termos da quantidade de empresas que existem, de negócios, etc. Muito à custa da evolução da ciência, da tecnologia e todas essas coisas. E depois custa-me ver uma parte de investigação da ciência, né? A parte de investigação, chama de Certo, investigação, certo. que tem que ser financiada por dinheiros públicos, Certo. os quais depois empresas privadas Vão beneficiar. vão beneficiar, a Uhum. agarrar nesse conhecimento e criar um negócio para eles próprios. Nós financiamos a ciência e empresas privadas lucram com ela. Até porque há aqui uma contradição, Uhum. há aqui um aspecto, é uma contradição e uma dificuldade adicional, que é o próprio método científico pressupõe que outros tenham que repetir aquilo que tu fizeste, Certo. Seja repetível, sim. não é? Certo. Portanto, o que significa que não podes guardar segredo, não é? O segredo Certo. aqui não é a alma do negócio, pelo contrário. Aliás, Se guardares segredo, ninguém acredita que fizeste. exatamente. Certo. Portanto, tu tens que de facto mostrar que fizeste, alguém tem que repetir com os mesmos pressupostos, não é? Uhum. E obter o mesmo resultado, não é? Uhum. Portanto, ou seja, aqui não se resolve com patentes, não é? Como é evidente. não é? Certo. Até porque as publicações que estavas a falar, as publicações científicas, é praticamente o contrário das patentes. É não é? claro, é mesmo, certo. Já não podes fazer patente. Claro. É. Aqui a questão então é qual é o modelo possível Uhum. para que este assunto que o Tocha traz à baila e bem, Uhum. que é como remunerar de forma justa a ciência para que ela seja suficientemente atrativa do ponto de vista de recursos humanos, não é? Porque as pessoas digam, eu vou para a ciência porque de facto é aí que está a primeira fronteira do conhecimento, não é? Não, as pessoas hoje dizem, não, eu vou para a tecnologia porque ali Yeah. É ali mais que se ganha visível. dinheiro, não é? Claro. Portanto, Quer dizer, não tenho, é uma resposta, quer dizer, há muito debate sobre o tema e é um tema ótimo esta questão que o Tocha colocou, naturalmente, mas aqui a questão é,
Nós temos setores da nossa sociedade que não que têm que ser, quer dizer, financiados na sua base estruturalmente por fundos públicos, ou seja, os fundos públicos existem para uma fase do desenvolvimento do país e de alguns setores que ainda estão longe, da aplicação, ou seja, para criar as bases. Mas olha, Essa infraestrutura, infraestrutura, por exemplo, certo? laboratórios, Infraestrutura, equipamento, laboratórios, equipamentos, estruturas de ciência, programas doutorais, por aí formar os fora. cientistas, Também, obviamente, criar as bases. universidades. Naturalmente, isso tem que existir, porque depois a indústria farmacêutica também tem que existir e também, eu também percebo honestamente o papel forte da indústria farmacêutica que tem que ter aqui no desenvolvimento, porque à medida no processo da área da biotecnologia, nós conseguimos, na ciência e nos estudos de investigação, conseguimos fazer a descoberta até um determinado ponto. O nível de investimento que é necessário ter para levar uma molécula ou um alvo até à prateleira de uma farmácia são centenas de milhões de euros. Uhum. E são investimentos colossais em que, mesmo a nível dos ensaios clínicos, 90% falha, porque na verdade depois é o modelo animal e depois há o modelo em humanos, portanto o investimento é colossal. E portanto, o capital privado tem sempre que entrar. A ligação entre o capital privado, que eu acho que esse é o ponto, entre É. o capital privado e a remuneração do pipeline todo, é que eu concordo que pode ser mais bem agilizada. E pode ser mais bem agilizada se o elo de ligação entre a ciência fundamental e as organizações que fazem a ciência, nomeadamente as equipas de transferência de tecnologia, que tem que ser uma aposta cada vez mais em que todas as organizações tenham capacidade para proteger, e a palavra é essa, proteger as descobertas que levem à inovação. Porque repare, eu concordo contigo. Se me dessem a escolher, tu queres viver num mundo Uhum. em que todos os humanos estão a fazer investigação, seja em ciência, em tecnologia, etc., e nós partilhamos o conhecimento, ou num mundo em que não se partilha o conhecimento? Acho que a resposta a isto é óbvia, não é? Nós chegamos à sociedade a que chegamos graças à nossa cooperação e à especialização Claro. do trabalho Uhum. e a haver pessoas a fazerem determinadas coisas e pessoas a fazerem outras. E portanto, obviamente que eu prefiro um modelo de colaboração. O problema dos modelos de colaboração é como é que tu encontras, quando existe este misto em colaboração, Uhum. entre financiamento público e financiamento Verdade. privado, não é? Como é que tu consegues transferir pelo menos parte do valor? Pois, mas aqui o problema é que estamos a falar de dois mundos que trabalham em modelos completamente diferentes. Exato. Exatamente. Tu Exato. tens o modelo tens a ciência que trabalha no modelo de cooperação e tens o mundo da economia, das empresas, que Uhum. trabalha no modelo da competição, não é? E, portanto, na prática, o que nós estamos a discutir é que temos o modelo da cooperação a trabalhar para o modelo da competição, Uhum. que se apropria desse, na própria, Mas se fosse possível, do por exemplo, valor, não Bom, é? Apropria-se do valor. exatamente, eu acho que aqui é transformar a percepção do para com. Claro, Ou porque seja, aqui, é o repara, com, tem que ser com. Ou seja, eu acho que os dois modelos têm que existir. Ou seja, os dois modelos não é. eles vão existir independentemente de tudo aquilo que tu achas, Claro, não é? e tem que sempre existir, e têm sempre que existir. Ou seja, não é viável não existirem. Olha, não sei se tem que existir. Ok. Não tenho 100% de segurança para isso. Percebo o que é que estás a dizer, porque eu também não tenho outra solução. A questão é que eu vejo que eles não parecem ser compatíveis. E o que preocupa é esta questão, que é os mais ambiciosos, se calhar dizer os melhores não é justo, porque há muitas pessoas que fazem isto por missão de vida, né? Claro. E se calhar é isso que tem safado. Só que essas pessoas que fazem isto por missão de vida, às tantas, ficam sem condições para fazer a sua missão, porque a forma como são feitos os financiamentos na sua bolha, digamos, de investigação, não são suficientes para o valor que aquela ciência podia gerar depois no mercado privado. Ok. Se alguém trabalhar durante 5 anos numa molécula qualquer Certo. e aquilo depois dá na cura de uma doença, estamos a falar de muitos milhares de milhões, não é? E o cientista ou a organização não vai ver nada. Então, se houvesse aqui alguma forma de conseguir canalizar pelo menos parte disso, não é? Mas pode haver. Eu posso lhe dar aqui alguns exemplos sobre os processos de transferência de tecnologia, dou-lhe um muito rapidamente. Nós, há uns anos atrás, em 2019, um laboratório de ciência muito fundamental, e estamos a falar de uma ciência muito fundamental, descobriu que estava a estudar os telómeros. Eu vou tentar ser rápido porque são termos muito técnicos. O telómero é a carapaça dos cromossomas dentro das células. As células têm a parte genética, depois têm os cromossomas, e os telómeros é como se tivéssemos uns spikes, umas lanças. À medida que as células se replicam, estes telómeros ficam cada vez mais pequenos e morrem. Mais reduzidos e morrem. E há dois tipos de Aliás, dizem que isso tem a replicação. ver com o envelhecimento, Exatamente. não é? Também. E há dois tipos de replicação dos telómeros, a telomerase e o ALT.
ok? As células, foi descoberto no GIM que as células ALT, foi descoberta uma enzima que consegue condicionar a progressão das células ALT. As células ALT estão presentes em 10 a 15% dos cancros que mais matam em Portugal e no mundo, ou seja, cancro do pâncreas, cancros dos tumores cerebrais, tumores pediátricos muito agressivos, ok? E o que é que aconteceu? O Gabinete de Transferência de Tecnologia, depois de ter percebido, disse: "Ai, a gente não vai publicar nada disto, que isto pode ser uma coisa valiosa, embora seja muito, 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 muito fundamental e muito longe da aplicação", ok? Disse: "Atenção que isto pode ter aqui um grande valor, porque estamos a falar de uma descoberta, de um mecanismo, de uma subpopulação de células muito presentes em tumores muito agressivos com um grande mercado", digamos assim, olhando para a palavra que o Tocha não estava a gostar há bocadinho, um grande mercado, ok? Então o que é que nós fizemos? Na nossa equipa de transferência de tecnologia, que é bastante experiente, disse: "Ok, então o que nós vamos proteger desde já esta invenção ou esta descoberta, mas mais do que tudo vamos perceber se na outra parte do mundo existe alguém também a investigar isto". E descobriu-se que no Children's Research Institute, CMRI, eu não vou dizer porque depois tem Children's Medical Research Institute na Austrália, havia outra tecnologia que também investigava os telómeros e a formas de condicionar a multiplicação celular de células tumorais agressivas, ok? E fizeram uma empresa. Ou seja, a tecnologia foi patenteada, a empresa foi criada, licenciou-se a tecnologia do Instituto de Investigação, ok? Em que o Instituto de Investigação ficou acionista dessa empresa, o investigador principal ficou também acionista dessa empresa e criou-se a empresa com base nesta tecnologia. Ora, esta tecnologia Estamos a falar cá. não, a empresa depois foi criada internacionalmente, foi criada na Holanda, Hum. ok? Fora. Já vai pagar impostos de Holanda. Esta empresa que começou com 2 milhões de euros de início de arranque de seed capital, angariou mais à frente outros 20 milhões e neste momento fez um acordo há cerca de 6 meses, um acordo com uma grande farmacêutica, que é a Boehringer Ingelheim, de 500 milhões. Ou seja, o que é que acontece nesse acordo? Nesse acordo existem milestones, ou seja, em que o objetivo da farmacêutica e ter uma companhia farmacêutica deste nível, é interessar-se por algo tão fundamental, é porque vê um potencial real de fazer um produto. Certo, Ok? então mete milestones, Pronto. quanto mais próximo tiveres do produto, Exatamente. E depois põe, a fase 1, se passarem determinados parâmetros, há um pagamento, a fase 2 há outro pagamento e depois, se houver um ou mais produtos, há royalties de X% sobre as vendas líquidas. Isto para dizer o quê? Se por acaso nós tivermos a sorte, porque há sempre um lado de sorte nestes desenvolvimentos, porque são desenvolvimentos muito complexos, de um destes produtos feitos à base destes alvos que nós descobrimos, quer no GIM, quer neste instituto na Austrália, for para mercado, significa a sustentabilidade financeira da nossa instituição, para termos noção do volume que isto estamos a falar. E, portanto, estes mecanismos de transferência de tecnologia e estas equipas, porque não são só equipas internas, são equipas internas, equipas que estão na nossa organização e que se rodeiam de equipas de advogados também especializados e juristas especializados nesta parte de proteção industrial e tecnológica, são o investimento que mais responde à questão do Tocha. Ou então seja, responde, o pergunta. melhor, pelo menos que tenta ir a esse encontro ao que estavas a dizer. É o Gosto que faz dessa o well. solução. É o Gosto que dessa faz o solução. well. É o que Tenho tenta algumas fazer o well. perguntas, que é, primeiro gostava de saber quantas vezes é que isso aconteceu. É Esse um poucas, excelente muito exemplo. poucas. Mas isso é Exato. uma. Mas isso, Essa é pena, certo, devia muito haver poucas, mais. claro. A minha outra pergunta importante é, quem é que levantou os primeiros 2 milhões de euros? Quem é que estava a Foi liderar a empresa? Biogeneration, ora, não sei, Mas olha, quem é que isso, estava a liderar a empresa? Era o cientista? não, contratou-se um CEO. Hum. Não, os cientistas nunca são os CEOs, os cientistas têm a tecnologia que está por trás, o cientista não tem, quer dizer, não tem de saber fazer tudo, não é? O cientista está no Esse laboratório, CEO fez um bom trabalho. e o CEO fez um ótimo trabalho. A equipa, e agora neste momento a equipa já tem 30 pessoas. E a CEO também recebeu parte do capital da empresa? Olha, não, Tens sei, noção? não sei precisar, mas deverá, neste Espero bem momento... que sim, que a neste gente momento gosta de alinhamento de incentivos. Mas Mas olha, neste momento ainda não houve o exit, atenção, neste momento há muito capital a ser investido, mas ainda não houve o exit da empresa, Sim, ou mas seja, já não foi injetaram vendido. lá Já, claro. 522 milhões É de um euros. acordo de licenciamento que comprometeram. Certo. E comprometeram porque a tecnologia vai ser testada em humanos pela primeira vez, chama-se o First in Human, em 2027.
26, 27, o que é extremamente rápido, se repararmos, se tivermos em conta que foi em 2020 que isto aconteceu. Portanto, este processo está a ser bastante acelerado e, obviamente, se depois houver aqui ou a venda da empresa Tassalite ou depois, quer dizer, uma empresa destas ter no seu portfólio, quer dizer, um produto que gera este nível de rentabilidade económica, aí sim, todos vão ficar muito bem, incluindo os Mas cientistas. esse é o modelo mais interessante que o modelo de financiamento público. Eu tinha aí duas perguntas. Sim, Primeiro, sim. se essa equipa de transferência de tecnologia Uhum. tem uma palavra a dizer sobre a publicação de papers, Uhum. Como assim? pá, um cientista tem a sua rede, tem o seu networking, não é? Que normalmente não tem a ver só com a instituição, tem a ver com montes de outras instituições. Certo, E, portanto, eles, no fundo, participam em conferências, claro. fazem apresentações, publicam os papers, blá, 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 blá. Essa pergunta Epá, é e ótima. provavelmente pode Uhum. às tantas acontecer que, se não houver um controle, já foi uma... Mas Claro, do que eu percebi é claro. isto, quando foi identificado, antes sequer dele poder falar, Mas tu não sabes como é que foi identificado. É dentro de um isso. instituto Essa é uma deve boa haver questão. essa discussão. Mas eu Não conto sabes essa como é que foi história. Esta identificado. história é boa. Sim. Uhum. Porque podiam não conseguir identificar e já estava num paper. Essa é a grande questão. E e a outra pergunta tem a ver é quantas organizações científicas nacionais têm uma estrutura dessas? Tão profissionalizada. São duas ótimas questões. A primeira, tendencialmente, em determinadas áreas, nós cada vez mais estamos a adotar os processos que nós chamamos de screening internos. Ou seja, antes de haver publicações, o Gabinete de Transferência de Tecnologia tem que dar uma vista, tem que conhecer o laboratório. Mas, na verdade, o diretor de Transferência de Tecnologia é como se fosse um scout dentro do... Ou seja, nós temos vários jogadores e temos várias promessas, digamos assim, vários cientistas, e este diretor de tecnologia tem que andar dentro dos laboratórios, tem que perceber muito bem o que é que eles andam a fazer. E tem que perceber muito bem logo aí qual é que é o potencial possível que aquele laboratório está a gerar. Tem que perceber o que Para- eles não conseguem perceber. Tem que perceber, Tem que conseguir perceber a aplicação de determinadas coisas que eles estão a Exatamente. desenvolver que nem eles próprios estão a ver. Sim, não, porque é uma skill diferente, olhar É, mais é para o uma skill mercado, diferente, versus claro. estar a É fazer isso mesmo, investigação. é correto. Neste caso em específico, até foi interessante porque esta tecnologia teve para ser publicada num paper. E Ok. o investigador te disse: epá, estou chateado, isto não foi publicado, ou foi rejeitado, ou me mandaram para Ele já trás. tinha mandado. Mandaram para trás, esta é uma história gira. Eu acho que mandaram para trás, Não, mandaram para trás não quero. a transição. O revisor do laboratório. Não, a própria publicação, não- publicação. Ah. Ou seja, não foi aceito, ou eu não quero estar aqui a cometer nenhuma imprecisão, ou o processo ou não foi bem mandado, ou não chegou a ser mandado a tempo. O que é facto é que havia a intenção de mandar e houve frustração no laboratório conseguido. daquilo não ser publicado. E na altura até foi. Não havia intenção de mandar. Foi mandado e mas, foi rejeitado. mas foi, não foi rejeitado, não foi por Não foi impedimento publicado. técnico, é porque faltava alguma, Pronto, enfim, acho que ok. Não foi não sei se foi publicado. rejeitado ou se foi rejeitado na secretaria, mas na verdade é que quando voltou para trás, alguém leu aquilo com mais atenção e disse, pá, calma, que se calhar vamos olhar para isto como deve ser. E foi isto que fez isto, ou seja, este olhar como deve ser é que dizer, pá, calma, então, se isto foi para trás, etc., temos aqui uma segunda oportunidade e olhámos, e a equipa de Defesa de Tecnologia foi avisada, e ele, como é uma pessoa muito experiente, dizer, pá, calma, isto tem que haver. Portanto, a primeira parte é uma questão de organização interna. Os gabinetes de transferência de tecnologia têm que estar muito envolvidos com a investigação, Mas com o programa de continuamos a falar investigação. no plural. Quantos estão? Neste gabinete nós temos... Não. Quantas outras instituições que têm agora investigação? era a segunda pergunta. Tantas? Eu acho que não. Quer dizer, vamos lá ver, eu acho que Ele está a ver se havia mais algum. Exato. Existem, claro que existe. A Champalimau tem, o IGC na altura também tinha, quer dizer, e agora é o GIMS, temos só um. Eu acho que, quer dizer, as top 5, 6, 7 grandes devem ter. Privados. Não. Quer dizer, entre públicos e privados, os 100 maiores, os 100 não, isto gostava eu diria que os 10 maiores instituições de ciência em Portugal devem ter algum tipo de apoio de terceira tecnologia. Mas tão profissionalizado como a organização em que eu estou, devemos ser 3. Pois, isto é, no fundo são um género de spin-off. Não, o resultado é que é o spin-off. O resultado desse resultado é que é o departamento de nós transição tivemos, é uma só Agora, para teres uma noção, nós tivemos já, nós do GIM, ou seja, do GIM, IMM e IGC saíram, aqui era mais até GIM Lisboa e IMM, porque nós estávamos mais perto da área biomédica do que na altura o IGC da Gulbenkian, já saíram 6 spin-offs e essas 6 spin-offs já angariaram 100 milhões de euros. Nós temos 192 patentes em 30 famílias e 40% do portfólio licenciado à indústria farmacêutica. Estamos em gold standard europeu. Ou seja, De todo esse valor que vocês criaram,
Isso representa quanta percentagem de financiamento do GIM? Neste momento, Zero? não. Ou seja, é Nós em potencial colaborações, ainda. nós em colaborações com a indústria farmacêutica, em colaborações com o privado, indústria e tecnologia, representa cerca de 2 milhões ano, já. Em quanto? Ok, em Está em quantos? 38 Ok. de orçamento, É certo? pouco. Não é mau, já são Mas é pouco. 3%. Não, mas vamos tentar subir mais, obviamente, mas o grande financiador ainda do GIM ainda continuam a ser, e para já, estamos a fazer um caminho de evolução, continua a ser os financiamentos competitivos da União Europeia, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, da Fundação La Caixa, que são, cá está, os financiadores que financiam mais early stage. Porque a indústria farmacêutica e os acordos com a indústria farmacêutica, quando existem, os valores são menores. Se nós conseguimos que esta tecnologia da taxa light dê um produto, estamos a falar de uns valores que já Cobra tudo? não cobre tudo, mas chega a metade. Isto é Portanto, tipo, se vocês acertarem num ou dois unicórnios, conseguem se exatamente. tornar sustentáveis Exatamente. financeiramente. Pelo É isso que menos quer dizer. durante É 10 que ia anos. dizer. Porque repara, se nós formos ver a maior Mas parte existem destes... outras formas de tornarmos sustentáveis. Faz, Calma, mas não é só inovação Mas e tecnologia. Há vou outras. agora dar aqui um saltinho para a história que tu também gostas. Se tu Certo. fores ver estes institutos todos, tu há bocado disseste alguns. Certo, Gulbenkian, certo. Champalimont, A Gulbenkian foi. Pasteur, Certo. é tudo famílias ou indivíduos que criaram Deixaram. riqueza de alguma forma e depois E agarraram doaram. nessa riqueza e que dedicaram à doaram. ciência. Claro. Filantropia. E na América também o Rockefeller. Ou seja, como é que eles fizeram o dinheiro para investir na ciência? Espera. Já agora, tu há bocado falaste de quanto é que se investe em Portugal em ciência? 1,73% 1,73. do PIB. Então, 4,5 bilhões. não vamos agora falar sobre isso, Certo. perguntemos os números de certeza, mas gostava de saber que esses grandes institutos, que são aqueles que de facto estão a conseguir Levar para a frente eventualmente a coisa, sim. produzir mais ciência, não sei se Qual é é que é o verdade, se orçamento não é, deles? se calhar representa uma porcentagem muito pequena desse 1,73. Certo. Certo. Ou seja, é Portanto, muito dinheiro público. há muito dinheiro que vai para a área pública e se calhar, agora vamos Doações dizer, também. se calhar temos uma universidade que também justamente faz excelente investigação, não é? Se calhar utiliza o dinheiro da investigação para pagar coisas que não são propriamente rentáveis do ponto de vista científico no curto prazo, ou médio prazo, ou mesmo longo prazo, não é? Que é, por exemplo, bolsas de investigação que servem para escrever papers, Uhum. basicamente, não é? Uhum. Sabemos que há muita coisa dessa. Estás a dizer que há papers não servem Paperwork. para nada, é isso que estás a dizer? Que não servem para nada. Pronto, então. Não servem para nada, efetivamente. E também por isso não tem dinheiro para criar um departamento de transição. departamento. Transição de tecnologia, sim. Transição de Transferência. tecnologia. Transferência de tecnologia. Porque eles basicamente o que estão Eu preocupados gosto mais de transição que transferência. Transferência parece que estás a passar o valor. Eu acho que esse ponto em que tocaste, é talvez dos pontos mais importantes onde a nossa reflexão deve incidir. E tem a ver com a dispersão. Tem a ver com os jardins. Nós somos um país que adora jardins. Nós não temos escala para ter... E quintas e jardins. Nós não temos escala. Isso é outra conversa. E daí a Fundação GIM ter sido uma boa iniciativa de criar escala, tentar criar escala. Nós não temos escala enquanto país para termos tanta dispersão. E especialmente nestas áreas das áreas das ciências da saúde, nós temos que ter noção que somos um território de um país grande. E se este território está tão fragmentado, a capacidade de se produzir conhecimento também fica muito fragmentada. E depois, devo dizer que é correto essa análise que estás a fazer, que a geração de valor por cada euro investido torna-se deficiente quando se compara com outros países até da igual dimensão de Portugal. Atenção, ou mais pequenos. Porquê? Porque concentram mais. Vou dar o exemplo da Bélgica. A Bélgica tem o PIB que é 2 vezes, tem 11 milhões de habitantes, tem 2 vezes o PIB de Portugal e investe 3,1% do PIB em I&D, investigação e desenvolvimento. 4 vezes mais que Portugal. 4 vezes mais que Portugal. Nós investimos 4,5 mil milhões, ou bilhões americanos, digamos assim, e eles estão nos 18. Okay? Pronto. O que é que acontece na Bélgica? Eu vou dar aqui um exemplo. Depois, em Bélgica, obviamente, tem muito investimento privado, e ao nível de uns centros de investigação que se possam comparar com os nossos, a Bélgica também é um pequeno país, e a parte de Flaminga da Bélgica, a parte do norte da Bélgica, decidiram investir não nos serviços, mas em conhecimento. E fizeram, e na área das ciências da saúde,
tomaram uma iniciativa de investir num centro só, que tinha várias ramificações, que é o VIB, que é VIB. E o que é o VIB? É uma estrutura centralizada, com uma iniciativa de investimento público muito grande há 10 anos atrás, e que hoje em dia tem vários centros, todos consolidados num só centro. Tem o centro de oncologia, tem o centro de infecção, tem uma série de outros centros. Foram feitos agora estudos, para termos uma noção que estamos a falar, por cada euro investido no VIB, há o retorno para a sociedade de 12 euros. Porquê? Porque do VIB saíram tecnologia que foi patenteada e que deu origem a muitas empresas, saiu produção de conhecimento que foi aproveitada em acordos com a indústria farmacêutica e outros acordos, saiu cientistas que depois foram para outros sítios do mundo, assim, foi tudo rastreado. E, portanto, num pequeno país devia haver muito mais escala e Em consolidação. Portugal, por cada euro investido, qual é a contrapartida? Não há estudos ainda, pelo menos nós estamos a conduzir um estudo na nossa organização sobre isso, portanto eu não vou avançar com o número, mas não estamos, eu acho que deve ser metade disso. Não há vontade, ou seja, nós não temos ainda. Estás a ser simpático. Estou, porque também tenho que ser simpático às vezes. Sim, e também está a falar só do GIM, né? Sim, Só da basta, vossa exatamente. Só do GIM. Só do Eu GIM. estou a Não, falar porque da temos um ciência. estudo interno. Exatamente, aquilo foi um estudo também do VIB que se compara com o estudo do GIM e nós estamos a fazer o nosso estudo. Nós em Portugal não temos. sobre o investimento que fazemos em ciência. Exato. Não sabemos. Não sabemos, eu não tenho esse número e não vou Então, eu acho que arriscar. tem aqui muito a ver com não só fazer ciência por fazer ciência, mas também saber ter um modelo e, mais uma vez, como nós falamos aqui várias vezes no Bitalk, não é preciso inventar, Não, olhar para a estratégia olha que para outros fora. países fizeram Concordo, absolutamente. e nós absolutamente. repetirmos. Olha, Concordo. nós vamos continuar a falar Concordo. desses temas na nossa versão extended das nossas plataformas digitais, vocês já sabem, mas agora está na hora de irmos à frigideira. Frigideira, estás aí? Eu podia ser uma IA usada na descoberta de curas para doenças, mas acabei aqui a fritar batatas. Fritar batatas e não só, quer dizer, fazes muito mais trabalho para E além de bife, fritar batatas. Olha, por ovos. exemplo, já escreveu este livro, Pensa em Grande, faz agora, que é um bom livro para cientistas. Pensa em grande, faz agora, Muito não bem. é para daqui a uns tempos. Agora, Olha, o que é que tens para nós? Escolhe um dos ingredientes: o ovo, a batata, o arroz ou o bife. O que é que vais escolher? ovo. O ovo. Bora. O ovo! Vamos então estrelar o ovo. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... aqui vai. O quão imparciais e independentes são os cientistas de grandes interesses económicos. Ui! São muito imparciais e muito independentes. Já está gravado. Agora que ninguém nos está a ouvir. Não, mas há esse risco, não é? Eu acho que arriscar sempre depende das pessoas. Sim, mas Sempre. não é estranho ouvir de Não, olha, saiu um estudo que diz que isto não sei quê, e saiu outros, mais não sei quantos estudos que dizem que não é exatamente o contrário. Mas quem- mas foi a resposta mais curta que tivemos hoje. Mas foi a única altura em que o Fausto respondeu, pimba, já está. Já não foi mal, já teve essa virtude. Mas é verdade, não é? Quando o interesse, digamos, de curto prazo destas empresas que fazem muito dinheiro, né, Certo. se querem alavancar na ciência, querem utilizar a ciência como um instrumento para alavancar o seu negócio. Claro. E como existe muito financiamento da área da ciência, portanto, voltando à parte do financiamento, doações, financiamento de empresas, é relativamente fácil isto poder acontecer. Imagino que em termos de um código deontológico ou uma coisa desse género, as pessoas não tentem se proteger, mas pode acontecer, não é? Pode acontecer, mas não acontece muitas vezes. Eu vou dizer porquê. A reputação dos cientistas a este nível é muito delicado, ou seja, eles têm um código deontológico porque têm que colaborar, eles estão constantemente em colaboração e, portanto, o facto deles se quebrarem o código deontológico por interesses económicos é o fim da, ou seja, ou é fim de carreira científica, da não é? carreira científica, ou de facto é uma grande recompensa, ou é o fim, Compensa o fim da carreira, ou é o fim da carreira científica. ou é o fim da E, portanto, carreira nesse sentido, mas no início de uma carreira privada. Correto, ou seja, quer dizer, pode haver, quer dizer, não sei todos os casos que possam existir sobre a ética de todos os cientistas do mundo, mas dos que eu conheço e da larga maioria dos que eu conheço, eles têm um código deontológico bastante forte, bastante apurado e bastante interessante. Certo, e acho que fazem muito bem. Só tenho que encontrar estes novos modelos que seja possível também financiarmos a ciência para a investigação. Fausto, olha, muito Muito bem. obrigado por teres vindo aqui Foi um partilhar prazer. connosco. Malta, obrigado a vocês. Foi um prazer. Já sabem, nós vamos continuar nas nossas plataformas digitais. Por enquanto vamos despedir. Até à próxima. Obrigado, Fausto. Obrigado. Mais novos tipos de cogumelos, que são os reishi, que estavas a falar. Dentro dos medicinais, E tens também aqueles que são os mais os nootrópicos. nootrópicos, que são substâncias que potenciam a capacidade cognitiva. Claro, é que este jubileão com todas estas características, primeiro
produto realmente do Bitalk. Isto é um Lion's Mane em cápsulas. Ele é desidratado, a baixa É desidratado. temperatura, triturado e é encapsulado. Não há aqui misturas estranhas. Ou seja, é puro. É puro, sim. O consumidor vai ter acesso ao cogumelo puro, ou seja, exatamente a parte do fungo ativa. Decidimos que um produto no Bitalk para os bitocas só podia ser um produto com qualidade, um produto de alta qualidade. Temos aqui o primeiro Bitalk Nootrópicos. Olha, voltando aqui um bocadinho, se calhar, não tanto ao financiamento, mas mais à famosa fuga de cérebro, Certo. não é? Uhum. Portanto, outro dos problemas que nós temos, nós gostamos de falar dos problemas. As pessoas dizem, ei, vocês estão sempre a falar só de problemas. Pá, o que está a correr bem, está a correr bem. Uhum. Nós estamos aqui a tentar encontrar soluções Certo. para as coisas que estão a correr mal. Nós agarramos em muito dinheiro, construímos universidades espetaculares, Uhum. temos lá pessoas incríveis, as pessoas aprendem e depois vão-se embora. É verdade. Isso é um drama. Continua a acontecer? Continua a acontecer. Está pior? Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais temos mais gerações a querer sair. Infelizmente, e cada vez mais qualificadas, e cada vez a conta é pior, ou seja, cada vez o salto fica pior. Ou seja, eu acho que nós, enquanto país, isso tem que haver uma reflexão. Mas voltando à colaboração, vamos lá ver, eu acho que nós temos que nos conseguir afirmar na excelência em áreas específicas. Não conseguimos ser bons em tudo. E para nos conseguirmos afirmar em algumas áreas específicas, temos que colaborar muito mais do que colaboramos. E temos que deixar a questão da mentalidade, de achar que temos que estar sempre a multiplicar esforços e a não aprender. Quem é que tem Claro. que colaborar? O As tecido- universidades, com os institutos? as empresas com as empresas, as pessoas, ou seja, todos temos que colaborar, todos temos que estar muito mais em rede. E especialmente nestas áreas tecnológicas de ponta, quer dizer, tem que haver uma conexão muito mais forte e tem que haver um relacionamento muito maior. E eu vou-lhe dar outro exemplo. Os institutos de investigação biomédica têm que colaborar muito mais com os hospitais do SNS. Por exemplo, os hospitais do SNS, muitas vezes, dada a falta de capacidade de se organizarem, de colaborarem mais com institutos de investigação e de outras fundações mais ágeis, perdem também eles próprios muitas oportunidades. E, portanto, o caminho da investigação e da tecnologia e da adoção tecnológica, científica, etc., que é essencial para a formação também de médica e clínica, etc., também é outro bom exemplo onde há falta de colaboração. Mas isso não é responsabilidade dos institutos, porque assim, os hospitais estão a curar doentes, as universidades estão a Claro. formar pessoas, os institutos é que deviam fazer estas É pontes. responsabilidade de quem manda nos dois sítios, ou seja, do Conselho de Administração do hospital Sim, e dos não basta Conselhos de querer, Administração né? e dos Conselhos de Administração das instituições. Tem que haver vontade. Tem que haver vontade. Se o hospital está preocupado com as urgências fechadas, Claro, e com obviamente, esse e tem que estar. e com a contratação dos tem que estar. médicos, Então não deve estar preocupado em Não gerir estão investigação preocupados com dentro do hospital. Deve Certo. colaborar para que tirar das áreas que não são as áreas mais críticas da gestão hospitalar, que é precisamente dar resposta à saúde das pessoas e conseguir ter um modelo assistencial que sirva às necessidades do país, e isso é o core, e que são estruturas do SNS, os grandes hospitais têm estruturas que chegam quase a 1 bilhão de custos por ano, ou seja, temos noção disso. O Hospital Santa Maria, por exemplo, que é um número que eu soube, pode não estar inteiramente certo, mas só o hospital tem um orçamento acima de 600 milhões ano, daqui. que é o orçamento total da FCT para a ciência. Tu estás a dizer o hospital em si? O hospital todo. O orçamento do Hospital Santa Maria... Da ciência no hospital. Não. O Hospital Santa Maria, por exemplo, tem um orçamento acima de 600 milhões de euros por ano. A FCT, o orçamento total da FCT da ciência é à volta desse valor também. A ciência é a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, isto dá para perceber a dimensão e as diferenças de financiamento da ciência e da saúde. Okay? E, portanto, é normal que uma estrutura muito grande, como um hospital universitário, que tem que zelar pelo tratamento das pessoas e pela resposta rápida das pessoas, não tenha que estar focado em fenómenos de inovação e de investigação. E, portanto, para esses modelos, para esses hospitais e para essas estruturas, a meu ver, conseguirem ter modelos mais ágeis de adoção de investigação e de inovação, devem colaborar umbilicalmente. O que é que isso vai resolver em termos de talento ou financiamento? Olha, parte da formação médica, por exemplo, os médicos necessitam, muitos deles valorizam a componente de investigação também, porque muitos deles nos hospitais universitários faz parte da formação do médico a parte da investigação. Okay. A parte dos ensaios clínicos, por exemplo, se queremos falar de valor, os ensaios clínicos, que é outro grande driver de impacto económico numa estrutura, nas estruturas de saúde, porque os ensaios clínicos, cá está, da indústria farmacêutica que estávamos a falar há pouco, têm que ser testados em humanos, e é muitas
pessoas não têm já soluções para a sua doença. Estamos a falar de pessoas que já chegaram ao limite das possibilidades das terapêuticas existentes. E pronto, muitas dessas pessoas têm que ser submetidas a ensaios clínicos para conseguirem ter mais alguns meses de esperança de vida, ok? E esses ensaios clínicos são os ensaios clínicos que são necessários para a indústria farmacêutica fazer avançar os fármacos. E essa junção, se for bem feita, há um impacto económico muito grande nas estruturas hospitalares, porque os fármacos, digamos assim, que estão a ser testados e que que entram em estudos em humanos, não são, na verdade, São gratuitos. são gratuitos, não são pagos pelo SNS, e depois, para além disso, a indústria farmacêutica ainda paga aos hospitais o valor por pessoa nos ensaios. Portanto, Eles estarem a aplicar, a claro, testar o medicamento deles. pronto, para termos uma noção, a operação de ensaios clínicos em Portugal quer dizer, se estivesse mais organizada, podia estar nos 500 milhões ano, porque tem um impacto económico positivo de cerca de 100 a 150 mil euros por doente que entra num ensaio. Isso é interessante. Tanto em termos de saúde, em termos de savings para o hospital, como em termos de receita incremental. Tu deves O conhecer bem Delta, essa área, não é? o Delta conheço. Tiveste O na IQVIA, não é? Tive. O É, Delta, é. mas não foi na IQVIA que eu fiz estes estudos, foi precisamente com uma equipa fantástica do Hospital de Santa Maria, liderada também pelo professor Luís Costa, uma pessoa que tenho uma grande admiração, que é o diretor de Oncologia do Hospital de Santa Maria, e que eu disse, pá, Fausto, nós temos de ter aqui umas equipas para conseguirmos estudar aqui estes dados. E estes dados, que ainda nós estamos a pensar agora como é que vamos agora falar sobre eles de uma forma mais estruturada, são dados que até podem influenciar as políticas públicas também a este nível. Uhum. Porque se nós conseguimos Deviam, juntar... pelo menos. Não, porque se nós conseguimos juntar um grande hospital que tem que continuar o SNS, foi a melhor coisa que o 25 de Abril nos trouxe. Portanto, o SNS tem que ser protegido. E tem que ser complementado com a oferta privada. Nós temos de ter um sistema de saúde que seja um sistema de saúde nacional, em que nós temos privados a funcionarem, pá, como estão a funcionar e muito bem, mas temos de ter o SNS a funcionar melhor. Sim, estás a ver, estás a olhar para a parte da saúde. Certo, Do ponto de vista da investigação, o que estás a dizer é que faz todo o sentido certo. que a investigação continue nos hospitais públicos, Em ligação, não é? com maior junção Com maior junção dos institutos de mais investigação. independentes de Claro, investigação, claro, etc. para criar Sim, modelos porque isso vai de acelerar agilidade. dos dois lados, não é? Vai acelerar a Exato. investigação Para e vai criar modelos acelerar de a agilidade. saúde que tu estavas a falar. Pronto, e tu provavelmente não conseguirias fazer isso com hospitais privados também. Conseguiríamos também. Ou seja, nós também se consegue fazer com hospitais privados. Eu acho que, naturalmente, uma vez mais, o que eu acho é que um hospital privado, aí Mas top. sim, a componente de investigação, que embora eles estejam cada vez mais, ou a Luz já tem isso no Learning Health, muito bem organizado, atenção, e sai também muitas empresas também desse ecossistema de saúde, a CUF está a dar também o espaço aí, já tem o CUF Academic Center, que também está bem organizado, mas cá está, um hospital universitário é que tem que ser a charneira, ou devia ser a lança, a ponta da lança, da investigação dos hospitais, porque são hospitais universitários, e ao serem hospitais universitários, têm na sua missão a componente de investigação Portanto, o entrar que tu também. estás a dizer é que, na prática, os hospitais públicos, sobretudo os hospitais universitários, têm uma forte componente ao nível de investigação, mas não tanto de investigação fundamental, Uhum. mas mais ao nível aplicado, ou seja, Mesmo- mais de estudos de aplicação de novos medicamentos Também, desenvolvidos pelas também não só. farmacêuticas. No hospital há dois tipos. A investigação fundamental é das moléculas, a investigação translacional é na fronteira entre as moléculas e as pessoas, e a investigação clínica é com as pessoas. O hospital está mais na translacional e na clínica, ok? Mas o que se passa é que os médicos que estão nos hospitais, muitas vezes são médicos nos hospitais e também querem ter uma componente de investigação. E, portanto, nós... É uma forma de os atrair, de os Claro, manter, não é? e é uma forma também de reter no SNS as Exato. pessoas, porque nós, uma vez mais, conseguimos dar a médicos que se preocupam com a sua carreira de investigação. Novamente, e voltando ao princípio da conversa, as ferramentas e a agilidade para eles conseguirem aproveitar o pouco tempo que têm disponível, porque isso é outra grande questão, o tempo reservado para a investigação dos médicos. O pouco tempo que têm disponível e dermos-lhe uma estrutura em que eles não perdem muito tempo, é muito ágil e os ajuda, naturalmente, e isso é um fator de retenção grande do SNS. A investigação a este nível pode ser um fator de retenção de médicos no SNS. E essa parte da investigação também tem que ser remunerada. E os ensaios clínicos também têm que servir para remunerar as equipas clínicas. Portanto, é um círculo que só pode ser virtuoso. E uma vez mais, aqui não tem nada a ver. Ainda por cima aí os privados são dispostos a remunerar. não é? Claro,
Os privados a indústria farmacêutica toda está à espera que Portugal se organize. Quando Portugal se organizar com os grandes hospitais e que houver de facto uma gestão em rede de toda a componente dos ensaios clínicos, que nós consigamos ter um centro bem organizado e criar escalas centralizadas para conseguir que os doentes consigam ter acesso à inovação mais rápida e que o tempo de recrutamento não demore muito tempo, porque senão eles vão para a China ou vão para a América, em que há as estruturas mais organizadas, em que as pessoas entram nos ensaios muito mais rapidamente, e aí estamos a competir, sim, por uma pool grande, ou seja, esta grande indústria farmacêutica contrata as IQVIAs da vida, as CROs, e diz, ok, onde é que nós vamos testar determinados fármacos? É em Portugal, é na Bélgica, claro, Bélgica tem, como é que o tecido, que já te falámos há bocadinho, o tecido que a Bélgica tem, ou na Holanda, ou na América, ou na China. Mas espera aí, mas há quanto tempo é que tu disseste que está à espera que Portugal se organize a esse nível? Há quanto tempo? Não, desde sempre. O que o Fausto está a dizer é, se nós nos organizássemos, eles adorariam Claro, poder vir. obviamente, Mas essa é a questão. porque nós temos cá, agora olhando para as coisas boas, vamos agora a coisas boas. Nós temos uma comunidade clínica e temos ótimos médicos, temos ótimos cientistas, temos ótimos estudantes de gestão que vão todos embora, não é? Como o Tosta estava a dizer. Formamos hoje em dia, temos ótimas escolas e só nos deve orgulhar. Nós temos um dos maiores formadores de alunos alemães, não é? Da Alemanha, ou seja, de gestão, é uma coisa que nos deve orgulhar. A sociedade é cada vez mais global, ok? Portanto, não é só coisa má. Eu acho que isso fala bem das nossas organizações. Então, na ciência, nós, na altura, dado a isto, foi também produto do investimento que o professor Mariano Gago fez na altura em que criou condições para trazer para Portugal, para fazer regressar uma série de cientistas muito talentosos. Nós temos ótimos cientistas. E, portanto, temos uma escala que pode ser uma escala interessante. E vou só fazer aqui uma pequena comparação outra vez. Dinamarca. A Dinamarca é um país com 6 milhões de habitantes. Tem 1,5 o PIB de Portugal. Tem 13 empresas que faturam acima de 5 mil milhões. Portugal, pelo menos 13, nas quais se incluem, e vou só dizer rapidamente, nas quais se incluem a Maersk, em primeiro lugar, com 50 mil milhões, a Novo Nordisk, por causa do Ozempic, disparou acima dos 30 mil milhões, a Lego, a Carlsberg, a Vestos, ou seja, em todos os setores. E são 6 milhões de pessoas. Ou seja, a escala e a dimensão não estão muito longe de justificar o que quer que seja. Portugal, na análise comparativa, e é engraçado, é outra análise engraçada. Este grupo destas 13 empresas representam 56%, em faturação, 56% do PIB da Dinamarca. Uau. Que é 440 mil milhões. O PIB de Portugal está em 280 mil milhões. Em Portugal, eu fiz agora, aí sim, utilizei a inteligência artificial, não vou dizer qual a plataforma, mas uma destas que nós conhecemos, e diz, acima de 5 mil milhões, quem é que nós temos? Bem, aquilo foi, andou para lá a pensar, pensou um bocadinho. Cuidado, cavalo fino. E temos, obviamente, isto é público também, temos o Jónio Martins e o grupo Jónio Martins com um fator muito, com uma nível de faturação acima dos 30 mil milhões. Temos a Sonai, depois temos a Motengil, temos a Galp, temos a EDP. E esse grupo destas empresas que faturam acima de 5 mil milhões, que se podem considerar empresas mais globais, representam apenas 30% do PIB de Portugal. Ou seja, nós temos muito pouca capacidade também de criar grandes empresas e grandes... E nenhuma delas está em Portugal, pois não? Não lhe sei dizer, não lhe sei precisar. Isso é outro tema. Esse é outro tema. É para isto fazer o quê? Isto fazer o quê? E voltando à colaboração. É porque as dinamarquesas estão lá. Pois estão. E isto para dizer o quê? Voltando à colaboração. Se nós colaborássemos mais, tínhamos muita capacidade, como aconteceu no passado e a história prova isso, de sermos um país cada vez mais global e cada vez mais forte. Portanto, ou seja, a questão da dimensão nós vemos a dimensão como uma premissa errada, a meu ver. Sim, o problema é sempre a dimensão, né? Mas depois vais sempre buscar exemplos de Sim, outros países. Sobre Portugal e a dimensão, ainda há bocado estávamos a falar sobre a época das descobertas, não é? Há bocado, antes de gravarmos, sim. Isso é fascinante. Aqui é sobre esse tema, é um tema mais de interesse pessoal, e a melhor pessoa para falar com isso até é o Henrique Leitão, que é um historiador de ciência, mas eu vou só rapidamente passar, porque acho que isto é absolutamente apaixonante, e se me permitirem, derem-me aqui 3 minutinhos, só vou contar essa história. Na altura do século XV e do século XVI, Portugal, antes do século XV, os navegadores entretinham-se a navegar no Atlântico, no Mediterrâneo. Andaram 2000 anos para a frente e para trás, ali no Mediterrâneo. E alguma coisa aconteceu para que no espaço de 100 anos
navegadores passassem de andar a ver terra à vista para fazerem viagens transatlânticas. E, na verdade, o que aconteceu foi a ciência. Ou seja, Ou seja, afastar-se a- da Terra, né? Porque tinham que ter afastar-se da sempre Terra. a Terra à vista. Claro, porque eles tinham que saber, e foi na altura que coincidiu em que Portugal teve um cientista e matemáticos muito bons, nomeadamente o Pedro Nunes, que era um grande matemático, e na altura das descobertas, nós tínhamos a Casa da Índia e, a Espanha tinha a Casa da Contratação, e na verdade essas foram as duas primeiras grandes instituições de ciência organizada a nível mundial. Porque nas caravelas, quer portuguesas, quer espanholas, um cientista, neste caso um astrónomo matemático, tinha os mesmos direitos e os mesmos poderes, ou em quase equiparados, que o comandante do barco. Ou seja, o comandante sabia que precisava de ter o cientista ao lado para conseguir navegar, porque na altura as medições da latitude já eram conhecidas, mas da longitude não eram conhecidas e era através da navegação pelos astros. E, portanto, o conhecimento científico tinha que estar na base, quer para, de uma forma pragmática, de fazer a viagem em segurança, quer para o cálculo das medidas que eles iam fazendo ao longo da jornada. Porque estávamos a falar também, e falando da transferência de conhecimento, nessa época das descobertas, fenómenos muito complexos, como de astrofísica, que tinham que ser transmitidas aos marinheiros dos barcos e aos tripulantes, que muitos deles não sabiam ler. E, portanto, havia uma necessidade de transmitir conhecimento, porque senão ninguém conseguia sobreviver. Mas eles, ao longo das epopeias marítimas, tiravam medições, quer de flora, quer de fauna, quer de latitude, quer de longitude. Eles estavam constantemente a medir. Comparavam com os astros, comparavam com as distâncias. Com as distâncias que tinham a fazer, mas também estavam constantemente a tirar medidas. E mesmo na epopeia do Fernão Magalhães, que é aqui que o Henrique Leitão fala maravilhosamente deste tema, em que o objetivo foi tentar perceber se as especiarias, as tais terras das especiarias, estavam do lado português do mundo ou do lado espanhol, e indo, porque eles tinham dados que se fossem por oeste, para chegar lá conseguiam ter outras provas, então Fernão Magalhães teve que ir, atravessou o Atlântico e conseguiu descobrir a passagem para o Pacífico e foi pelo Pacífico. E o Fernão Magalhães, na altura, conseguiu através do astrónomo que tinha, era o Rui Faleiro, e depois agora não foi o Rui Faleiro que embarcou, conseguiu com uma precisão de 8 graus perceber que as Ilhas das Especiarias estavam do lado de Portugal. Portanto, era este nível de precisão que nós estávamos a falar e, portanto, a ciência foi o grande impulsionador de uma das épocas mais brilhantes, obviamente, quer da história de Portugal, quer da história de Espanha. Portanto, é um bom exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. É um excelente exemplo. Nós frequentemente falamos nessa época. E repara, mas aí tens um elemento que não é de menos importância. É que a ciência conseguiu fazer isso porque havia uma estratégia política. Exato, Ou seja, e Portugal nessa altura teve uma estratégia política e teve uma estratégia para a aplicação dessa política. exato. Não é? Ou Holística, seja, uma estratégia holística de todo o país. Né? exatamente. Portanto, E pragmática. por causa disso, nós conseguimos ir descobrir os melhores cientistas na Europa, Exato. os melhores cientistas do Mediterrâneo, Melhores matemáticos. procurar as Bem. tecnologias, procurar os mapas, inclusive, não é? Há quem conta histórias dos mapas que foram roubados das navegações chinesas, etc. Ou seja, nós tivemos capacidade de inteligência também, não é? De inteligência e de atração dos talentos para suportar essa estratégia que tu agora acabaste de dizer, que é de facto fantástico. Num país pequeno, não é? Num país pequeno. Num país que Tinha menos de 1 milhão, não é? Tinha 1,5 milhão de habitantes. 1,5 milhão. Lisboa tinha 30 mil pessoas, 50 mil pessoas. E, portanto, houve uma estratégia, é completamente correta a tua análise. Houve uma estratégia pragmática por missões. Havia uma missão, a missão era esta. E, portanto, tudo andava de lá para trás. Outro exemplo muito interessante, em que a ciência que esteve na base do desenvolvimento de tecnologias que hoje conhecemos, foi quando o Kennedy, em 1961, disse que nós temos que ir à Lua e voltar numa geração. E eles em 69 chegaram à Lua. E neste percurso de investimento, criou-se a NASA na altura, neste percurso de investimento tecnológico descobriu-se as bases para a atual internet, por exemplo.
ou para outros Montes chips sim, que sim, estão na base da computação, os toda a algoritmos. tecnologia Ou foi seja, foi um lançada. esforço de desenvolvimento tecnológico de tal maneira forte que desenvolveu não sei quantas indústrias. Mas tudo começa, como disseste bem, com uma frase. E as missões têm que ser simples para as pessoas perceberem. Na altura dos descobrimentos foi: nós temos que expandir o nosso país para conseguir dar novos mundos ao mundo e para ficarmos mais ricos. Na verdade, havia uma grande procura pelas Era muito especiarias, simples, era pelas, buscar a pimenta, pelas especiarias, a pimenta e o sem cravinho, depender etc. dos árabes, não é? E pronto, e com este estímulo, quer dizer, a descoberta foi ao nível de descoberta da internet. Portanto, é uma descoberta deste nível, ou seja, este percurso de desenvolvimento que nós fizemos nessa altura. E ainda outro exemplo em que a ciência pode desenvolver-se bem foi eu não sei se vocês sabem em quanto tempo é que foi construído o Empire State Building. Não. Não tem. Então vou dar aqui umas pistas. O Burj Khalifa foi 10 anos. O One World Trade Center agora foi 8 anos. O Empire State Building foi construído em 1930 em 13 meses. 13 meses. Em 13 meses. E porquê? Estávamos na saída da Revolução Industrial, estávamos na altura, na época, a sair da época da Grande Depressão, e cá está, tinha que haver um desígnio e algo inspirador para a reconstrução de Manhattan, e eles planearam tecnologicamente aquele edifício como nenhum outro edifício foi planeado tecnologicamente. Sabiam o número de parafusos, o número de vigas, as ligas metálicas que tinham que colocar, o número de vigas e o número de pisos, e construíram, em média, 4,5 pisos por semana, Uau. em 1930. Ou seja, há um livro interessante que diz há um livro que agora não vou dizer, pronto, agora depois esqueço-me, How to Make Big Things Work. É um livro com uma capa cor de laranja, eu acho que não é este o título, mas depois eu posso dar para quem quiser, que no fundo é uma base de dados que compilaram sobre o que é que leva grandes projetos a falharem e o que é que leva grandes projetos a terem sucesso. E obviamente que lá para ali, planeamento, por aí fora, mas o caso, eles dizem uma coisa gira, é que houve uma série de bons exemplos e há o World Trade Center. O World Trade Center é o melhor dos bons exemplos de como se deve fazer um planeamento a sério de um grande projeto. Eu acho que o que falta, agora voltando ao O nosso... World Trade Center ou Empire Peço State? desculpa, o Empire State Building na altura, o World Trade Center, eu acho que também correu bem, mas pronto, a tecnologia entretanto evoluiu e era mais complexa, não tenho dados sobre o World Trade Center, mas o Empire State Building há todos os grandes projetos e há o Empire State Building. Foi um Tu projeto estás a dizer, no standard. fundo, é quando nós queremos fazer, nós conseguimos fazer. Tem que haver objetivos pragmáticos, Temos é que saber o simples. que é que queremos Temos fazer. que nos organizar, pá, e temos que querer, pá, e temos que querer. E a questão é, isto parece mais fácil de dizer, quer dizer, obviamente que é sempre mais fácil dizer do que fazer, mas Já agora o é- livro que estavas à procura é How Big Things Get Done. How Big Things Get Done. Exatamente. Só para ficar bem Peço desculpa, registado. exatamente. Obrigado. Sim, falta-nos, mas é que não é, muitas vezes, não, nós temos que nos organizar melhor, ou temos que fazer, mas eu acho que falta um sonho. Falta o sonho, é verdade. E o sonho é muito importante quando as pessoas estão deprimidas, pá. E não há nada pior do que ter um país de pessoas deprimidas, pá. E nós, neste momento, quando se instala a depressão coletiva nos países, pá, e quando se instala a coisa a dizer, pá, agora estamos atrás da Roménia, estamos atrás dos outros países, estamos a ser ultrapassados por todos. Na verdade, instala-se uma depressão coletiva que faz com que nos limitemos todos, pá. E, de repente, faz com que nós não consigamos ter perspectiva sobre as coisas fabulosas que se fazem atualmente. E o risco ainda é pior, Certo. porque não só Portugal está Certo. constantemente na cauda da Europa, Uhum. como agora já começa a aparecer gráficos em que a Europa está na cauda do mundo. Exato. Então nós estamos na cauda da cauda. Então Estamos na cauda da cauda. Não pode ser, pá, não pode ser isto, não podemos estar na cauda da cauda. E porque não há necessidade nenhuma de estarmos na cauda da cauda, quer dizer, nós temos um país em que nem temos 9 meses em 12 de agricultura por ano, temos um país em que temos, quer dizer, que basta olhar um bocadinho para trás e é importante, e é por isso que eu acho que é importante nós olharmos para a história. Acho que nós Para quê? estudamos Para a história, história. estudamos pouco história, nós, em geral. Eu, por exemplo, a coisa que eu gostaria mais de fazer era Sim, mas ter já sei que tempo. tu gostas de história. Gosto, mas não tenho o conhecimento que acho que devia ter. Porque eu acho que se tivesse mais conhecimento de história, se calhar as minhas decisões eram melhores, cada vez eram melhores Só e mais. depende de ti. Depois só depende de mim, pronto, e depende do tempo que eu tenho que ter para dispor disso, e às vezes não é fácil, e às vezes tomamos às vezes escolhas para que não são as melhores, não Uhum. estamos imunes e queremos fazer outras coisas com a nossa vida também, mas eu acho que a história é importante, nós percebemos o que é que se passou há não sei quantos séculos, e porque é que nós de repente, estamos onde estamos. E encontramos muitos padrões na história e depois Certo, repete.
Também é fácil de Uhum. aplicar um padrão depois Uhum. do acontecimento, Uhum. não é? Isso é simples. É sempre É muito simples, fácil. é Outra muito coisa é simples. realmente tu olhares Uhum. para a história, identificares algum padrão que Uhum. possas aplicar Uhum. hoje Uhum. e que isso dê Uhum. resultado. Mas Uhum. aqui o Uhum. padrão é simples. Uhum. Nós não temos rumo. Não, estamos com um pouco. É fácil de Pois, analisar. é A muito. questão é como É, é que se encontra é um o bocadinho rumo. cruel essa frase, Mas mas a eu resposta tento. não é fácil, Vasco, porque Não. encontrar o Uhum. rumo não é simplesmente. É Não, preciso É haver que uma ideia não não boa. é é só fácil. ter um rumo, é que até se pode encontrar um rumo. Tem o É rumo certo. ter um rumo que seja diferente Uhum. e que seja mobilizador, E seja que as mobilizador. pessoas acreditem. É, eu acho que exatamente. Isso. E Tem que daí as mexer missões. emocionalmente. E daí o conceito de missão. E, by the way, também fazendo aqui um bocadinho, é uma das formas que nós estamos a pensar em investigação clínica no GIM. É por missões. Ou seja, temos a investigação fundamental muito centrada nas ideias dos cientistas e na qualidade dos cientistas, na qualidade da pessoa e dos grupos de investigação, e temos a parte do GIM Care, que nós chamamos de GIM Care, para juntar a parte translacional e a parte clínica focada em missões. Temos a missão em doenças pediátricas, temos a missão cardiovascular, temos a missão. Mas E cá está. A missão é. isso é muito genérico, não é? E por isso é que nós temos que Não devia ser concretizar a objetivos missão. mais concretos? Devia. É reduzir o cancro coloretal de posição 1 para a posição 5, como os holandeses Por exemplo. fizeram. Ok. Cancro coloretal é o que nos últimos 5 anos é o que teve alterna número 1, número 2 em termos de mortes. É o pulmão, nos últimos 5, 4 foi o pulmão, a seguir foi o cancro coloretal, mas com uma distância de 1000 mortes entre um e outro. Um mata 10.000 por ano, outro mata 9, por exemplo. E em termos de incidência, teve sempre no primeiro lugar nos últimos 5 anos. E é um cancro que, se for apanhado a tempo, 90% das pessoas sobrevivem. E o facto de nós, em Portugal, estarmos a morrer como morremos de cancro coloretal é a maior prova e a maior evidência que nós não nos conseguimos organizar. Porque se nós fizéssemos exames e Rastreios, tentássemos. exames, rastreios, proximidade, etc., conseguiríamos detectar mais cedo. Um pólipo retirado, pode ser, mas mais até do que os pólipos, que na verdade a única que nós temos neste momento a funcionar. E atenção que isto é um problema que não é só em Portugal, é um problema que é preciso a sociedade envolver-se bastante e é preciso os cuidados de saúde primária. Porquê? Porque é a colonoscopia. E portanto a colonoscopia é um exame não só invasivo, como é um exame caro e não é um exame não é saúde pública, é impossível, porque é caro, é invasivo, ou seja, não é uma medida de saúde pública fazer colonoscopias, só, quer dizer, nos Tem que se privados fazem encontrar mais, outras formas, é isso? tem que se encontrar outras formas de rastreio, e o GIM está, neste momento, a tentar, porque há formas de fazer isso, há o Pelo sangue menos oculto nas fezes, levantar o red flag, não é? Que este paciente precisa de há o uma sangue oculto nas colonoscopia. fezes, por exemplo, que também é um exame chato, que tem que se tirar fezes, não é? E há muito preconceito, tem que se tirar fezes e mandar, e tem que se medir os microgramas de sangue nas fezes, e com a nossa dieta, esses microgramas podem ser determinadas coisas, pode ser do que é que nós comemos, pode ser muitas outras coisas, e portanto também não é fácil também fazer as correlações, tem a ver com o nosso microbioma, com a forma de nós, com a nossa alimentação, mas há formas de nós fazermos isso melhores. Se nós só fizéssemos de uma forma sistematizada o sangue oculto nas fezes, que naturalmente já está nos nossos programas de rastreio nacional, esse teste, e rastreamos pouco e de forma pouco sistemática, mas os holandeses fizeram aquilo de uma forma muito sistemática. E o que é que é facto? É que conseguiram rastrear 80% da população-alvo de 2 em 2 anos, que é um valor monumental de testes e rastreios, e depois conseguiram colocar os algoritmos de inteligência artificial para conseguir perceber desses quais é que deveriam sair para a colonoscopia. Ou seja, a questão não é até pode ser fazer mais colonoscopias, porque na verdade aritmeticamente se aumenta a base Claro. das pessoas, a base de colonoscopias também aumenta. E aí tínhamos que capacitar o Sistema Nacional de Saúde para fazer mais colonoscopias. Mas não é só fazer mais, é fazer as certas. Porque muitas vezes fazemos as erradas. Porque quanto mais o túnel tiver, quanto mais o cone for afinado, melhor será o resultado final do que tu fazes. E portanto tu consegues tirar o pólipo, consegues tirar e consegues aí salvar uma vida. Porque se o pólipo depois evolui, não só é uma morte muito violenta, porque é uma morte muito incapacitante, ou seja, o doente a pessoa fica muito incapacitada, porque depois a doença evolui e evolui para situações complexas em que se tem que ser, quer dizer, que partes do intestino têm que ser amputadas e cortadas, e a qualidade de vida é brutalmente afetada, a produtividade da pessoa é brutalmente afetada, e portanto, quer dizer, são uns milhões de euros todos os anos que nós poderíamos não ter de impacto no SNS se nós fizéssemos uma prevenção melhor. E quando eu digo, atenção, os rastreios Ou seja, oncológicos, se nós gastarmos mais dinheiro na prevenção, muito mais, nós aí é vamos que sim, poupar muito mais muito mais, dinheiro nos muito mais, tratamentos. muito Sim, mais, mas eu argumentaria, mais, não sei muito bem mais. se isso Uhum. é a prevenção, não é? Porque aí já estamos a falar que a pessoa já tem o problema. Uhum. E isto é um tema que nós falamos aqui, Certo, ultimamente temos falado cada certo. vez mais, que é nesta olhar de forma holística para Uhum. o corpo. Uhum.
E eu às vezes sinto, especialmente quando se fala destas áreas da ciência, que muitos estão focados no problema, não é? Uhum. E estão focados no problema. Estamos focados no problema em vez de tentarmos Estamos compreender a todos parte focados, holística do corpo. E A não na ciência saúde. está toda focada no problema. Não Mas está focada na saúde. na saúde. Nós devemos estar a olhar mais Percebes para. isso? Devemos estar, Percebes o que eu estou a dizer? percebe. Eu por acaso acho que a prevenção incide sobre pessoas saudáveis também. Atenção, ou Não, seja, se só eu estiver saudável, posso. Quer dizer, sou à saudável, partida, vou para tentar. evitar que fique doente. Exatamente, sou À partida, saudável. ninguém é saudável. Todos temos. Depende do que é que significa Claro, saudável, não é? claro. Mas a palavra saudável para nós é não tenho nenhuma doença identificada, mas todos temos problemas e desequilíbrios no nosso corpo. Uhum, Eu posso ter um problema hoje em que um médico diz estás saudável uhum, e daqui a 20 anos, devido a alguma coisa do meu Claro, estilo de vida, eu vou ter um claro. problema por causa disso. Chama-se Então eu não devia estar saudável hoje. chama-se envelhecimento. Pá. Sabes qual é que é a primeira Não é só causa? Sabes envelhecimento. qual é que é uma das maiores causas de teres mais cancros agora do que tinhas antes? Não só, obviamente, temos a Longevidade. É longevidade. Pá. Ou seja, a questão Ok, então dou-te outro exemplo. a questão é que as nossas. Diabetes. Diabetes Certo. não é o Não, caso. isso é metabolismo, correto. Não é metabolismo. É uma questão do É metabolismo, sim. prateleiras de supermercado, cheias de Certo. açúcar. É isso que causa doenças do metabolismo. Certo, ok. Exato, Mas a verdade é, temos a nossa muito mais dinâmica, diabetes. claro. Tu hoje vais ter com uma pessoa Mas não que é o come. açúcar que causa a doença. Tu vais É ter. o comportamento. É o comportamento. Está bem, mas o comportamento sem açúcar não há doença. Está bem? Mas as pessoas Se têm. tu as fores pessoas- agora ver uma pessoa que consome níveis de açúcar que que estão completamente acima daquilo que devia, Certo. vai acabar com diabetes daqui a 10 ou 15 Certo. anos, e tu fores a um hospital com essa pessoa é saudável. Uhum. Na minha ótica, eu não sei se lhe chamava isso saudável. Estás numa trajetória não saudável. Correto. Vais acabar não saudável. Só Correto. porque és saudável hoje não significa que vais acabar Correto. saudável, não é? Correto. E eu acho que esse conceito da saúde, ultimamente, É tem amplo. estado a mexer. Mas sinto que na ciência tens poucos institutos, ou poucos projetos, ou poucos cientistas a tentar estudar como é que esta coisa do corpo todo, como é que isto tudo está ligado, e quando tu tens um problema no teu intestino, se calhar tem a ver com a forma como tu deslocas, ou o que é que tu comeste, ou seja o que for. Os hábitos. Como é que os hábitos influenciam? É uma boa questão. É para a qual eu não tenho nenhuma resposta ainda. Às também. vezes até medicação. Às vezes até medicação. Certo. Ou Sim. seja, todos os medicamentos praticamente têm contraindicações, não é? Todos. Agora há uma E há muito corrente. pouco estudo sobre isso. É. Ou seja, aquilo funciona mais. As contraindicações. É Certo. mais colocado como aviso, não é? Porque houve situações detectadas. Outra coisa é estudar efetivamente determinado tipo de fenómenos, determinado tipo de doenças, Uhum. se não são mesmo provocados por alguns medicamentos, por alguns tipos de medicamentos, Pois. não é? Portanto, ou seja, mesmo a este nível, não é? Porque qualquer medicamento é. As terapêuticas para o cancro, por exemplo, as quimioterapias são brutalmente invasivas. Ou seja, isso já se sabe. Ou seja, para se matar, muitas vezes, para se matar a doença, também se mata tudo o que é saudável. E é por isso que as terapias do cancro e as terapias oncológicas têm que evoluir cada vez mais para uma medicina mais personalizada para que se adaptem mais à pessoa. Cá está, mas isso é um percurso que se faz e, uma vez mais, é um percurso que se nós particularizamos cada vez mais a medicina, porque cada pessoa é uma só pessoa e porque cada corpo humano é um corpo humano e que já pode estar numa trajetória de vida diferente do que o outro corpo humano, naturalmente as terapêuticas que vão existir no futuro vão ser terapêuticas muito mais personalizadas, imunoterapias, por aí fora, são terapêuticas que pegam nas próprias células, ou digamos, na própria imunidade da pessoa e tentam que essa imunidade se restabeleça e que combata a infecção. Agora, uma vez mais, e se entramos no âmbito da medicina personalizada e individualizada, que ainda vai demorar. Ou Mas não é só isso, Fausto. Eu acho que é também um vício de resolver com medicamentos. Ok. Dou um exemplo. Por exemplo, muitas Certo. mulheres, quando ficam grávidas, Uhum. ficam com baixo teor de ferro, né? Por causa da gravidez. Acho que é ferro. Eu não percebo muito isso. Mas é qualquer coisa desse Uhum. género. A resposta é sempre suplementos. Nunca é. Mas qual é que é a tua alimentação? Que tipo de alimentos é que tu consomes? Que tipo de alimentos é que podem ser ricos em ferro? Que antes, quando já sabes que vais ficar grávida, neste caso, podes começar a consumir isso antes. Mudares a tua dieta alimentar. Uhum. Isso provavelmente vai diminuir a probabilidade de tu teres aquele problema. Mas não fazemos isso. Nós fazemos análise, está tudo bem. Voltando a consulta a seguir, Uhum. o ferro está muito baixo. Toma, está aqui este Pois. suplemento. É assim que a gente resolve os problemas todos na saúde, estás a ver? Há aqui um medicamento para resolver esse problema. E isso faz com que, para as empresas privadas, isso é o que convém, não é? Quer dizer,
Eu tenho negócio se eu vender suplementos Uhum. de ferro. Eu não tenho negócio e de repente toda a gente começar a Claro. comer Sim, beterrabas. mas isso Claro. foi por isso que o Rockefeller instituiu este tipo de medicina, não foi? Mas também temos de ter algum cuidado que comer brócolis não trata o cancro também. Certo. Atenção que também, levado ao extremo para o outro lado, de repente entramos na pseudociência, e da pseudociência também é perigosa. Ou seja, Concordo. eu percebo e acho que tens razão quer dizer, no imediatismo. Nós temos que encontrar alguma coisa que nos resolva o problema já, e se isso for, e pronto, e a dieta terapêutica segue o coisa, e eu não consigo opinar sobre isso, nem devo, que isso é, quer dizer, são os médicos quem tem informação para isso que tem que dizer. Sobre a dieta alimentar e a dieta mediterrânica, já está provado aí sim que o padrão de comportamento da nossa alimentação influencia naturalmente a progressão, aliás, até os processos de inflamação, porque como às vezes inflama, ou seja, há processo de inflamação que isso quer dizer, em que a gestão da nossa dieta influencia. Mas Mas também mesmo assim esses estudos são muito superficiais. são. Porque um bom português diria, Não. dieta mediterrânica é às 6 da tarde e beber uma jola para o café. Pois. Eu não sei se chamará isso Isso é que é a tuga. É engraçado. Não, quer dizer, Não é eu comer não diria essa bitoques. dieta mediterrânea. Isso é uma. Estávamos a falar há pouco, uma vez mais, dos copos de vinho. É algo que às vezes também é necessário para Dieta para a nossa mediterrânica alegria é cultura mediterrânica. Eu mediterrânica. acho que é para a alegria. Nós temos de ser positivos. Se há alguma coisa, nós não podemos ficar depressivos. Ou seja, obviamente, não estou aqui a dizer que de forma alguma, que nós vamos beber álcool para nos tornarmos pessoas positivas, que até muitas vezes é o contrário, tem um efeito ao contrário. Ou seja, as pessoas quando consomem bebidas que estimulam, depois ainda ficam mais depressivas. Ou seja, Yeah. aí sou completamente claro, tem que ser muito cuidado com estas mensagens que se passam. Nós devemos ter uma vida saudável, em que devemos tentar estar mais felizes e Sim. mais contentes. Olha, Fausto, e para terminarmos aqui mesmo nesta nota positiva, que já começámos a falar desta cultura, o que é que tu estás a ver aí que está a acontecer, esta mudança na inteligência artificial, na tecnologia, nas dinâmicas globais? Estamos a caminhar num bom sentido para a ciência? Olha, eu acho que estamos a caminhar num bom sentido. Eu acho que eu vou deixar uma nota positiva em duas vertentes. Eu acho que estamos a caminhar num bom sentido para a ciência, e podemos caminhar num bom sentido para a educação. E esta é a segunda, é a mais polémica do que a primeira. Para a ciência, eu acho que sim. Eu acho que se nós tivermos os algoritmos de inteligência artificial hum, a trabalhar para encontrar os alvos mais rapidamente e as moléculas mais rapidamente, acho que temos uma possibilidade muito mais rápida de ter algumas soluções para algumas doenças que limitam muito a saúde humana e a nossa felicidade como seres humanos. Esta é a primeira. Para a educação, embora acho que seja muitas vezes dramático, mais do que a inteligência artificial, as redes sociais para o processo de educação das crianças, ok? Mas isso é outro fórum que podíamos falar e tínhamos muito mais para falar. Acho que pode ser bom, porque eu acho que neste momento, e isto que eu vou dizer pode ser polémico, porque não substitui a figura do professor, mas nós temos de ter noção que há muitas crianças neste momento com limitações de conhecimento e com processos de aprendizagem que não são suficientes. E a inteligência artificial, se for bem conduzida e bem colocada, pode dar a crianças que não têm acesso a boas escolas e que não têm um background favorável como muitas outras têm, ou seja, em que não existe este fenómeno de igualdade que devia existir e que devia estar na base de qualquer sociedade evoluída, pode ser uma ótima ferramenta para elas Podes ter terem a acesso. personalização. Pode, e Podes ter muito a rápido. personalização. E pode ser um assistente. E se um miúdo tem dificuldades numa matéria, pode fazer as perguntas que quiser sem o professor se irritar com ele e sem não ter paciência. E isso pode ser absolutamente fantástico. E, portanto, eu acho que Concordo desta é a nossa positiva. Eu acho que não podemos estar sempre a ser um bocado velhos do restelo. Acho que temos que olhar para a tecnologia. Obviamente, somos pessoas e temos que regular, ou como tudo tem que ser regulado, mas acho que há duas notas que são positivas. Uma para a saúde e outra para a educação. Eu acho excelente. E essa da educação é, mais uma vez, um investimento a longo prazo, não é? Porque o impacto que vai ter nas pessoas que estão a sair das universidades, das escolas, é um impacto que vai demorar alguns anos a chegar. Mas eu até adicionava outra coisa interessante na educação à tua, que é, para além das escolas, eu acho que a inteligência artificial vai ter um impacto na educação brutal nas pessoas pós-escola. Ok. Estás a ver? Que é uma coisa que nós já falámos aqui, que é Interessante. desafiar-te no dia a dia. Yeah. Porque uma das coisas que se fala muito hoje em dia é nós estamos sempre a aprender. Mas a verdade é que só tens que marrar para os testes nas universidades, E não da é? mesma forma que faz há 30 anos. Exatamente. Esse é outro problema. Imagina tu agora teres um assistente que te vai-te ajudar
a história. com história, História. É. não é? E já houve. Eu preparei-me para estar aqui convosco e muitos destes nomes que eu tive que dizer, eu já sabia obviamente a história, mas é giro perceber e depois confronto com alguns livros que eu tenho. Epá, será que ele está aqui a olhar para as coisas certas ou não? Portanto, eu às vezes faço essa confrontação. Sim. Claro. E com o E tempo justo. vai ficar mais E assertiva, etc, né? preciso, é giro, é interessante. E Sem dúvida. vai-nos desafiar também a Claro. aprender mais, vai-nos ajudar a aprender, não é? Alguém Uhum. que esteja a aprender língua, hoje, um idioma novo, uma língua nova, Uhum. pá, nunca ter uma inteligência artificial como as que existem hoje, que a tecnologia existe hoje, é brutal. Tu É podes brutal. estar o dia todo É, com ele a falar francês. é. E sais lá mesmo a falar francês, E não é? Só a, faz. aparecer a aprender o poema como tinhas que fazer na escola para depois Exato. passar no teste. Exato. Há muita coisa, há muito acesso que pode ter. Boa, olha Fausto, muito obrigado por essas 2 notas positivas. Malta, já sabem, aqui no Bitalk já explorámos estes temas, já falámos sobre educação, inteligência artificial, já falámos sobre tanta coisa, temos montes de episódios. Se este episódio foi de valor e conheces alguém com quem queiras partilhar, já sabes, manda-lhe o link. Não te esqueças de dar o subscribe, que a maior parte das pessoas que nos ouve não faz subscribe ao canal e depois não sabe as novidades. E é preciso saber as novidades e estar a par. Fausto, mais uma vez, obrigado por teres vindo. Foi um prazer, foi uma ótima conversa. Obrigado, Fausto. Muito obrigado. A todos. Done. All right.